com o gado, né? Opa, pode continuar, é só a gravação. Além também, né, de estar depositando nos solos aí resíduo de petróleo, né, tá tirando esse petróleo como a base energética, né, principal do mundo, que está tirando, sei lá, é um elemento, né, pesadíssimo. Eu vi uma entrevista outro dia aí do ambientalista falando, né, que está tirando um metal pesado não metal, um elemento pesado da profundeza da Terra e jogando, né, como gás nas camadas de cima, assim, a gente está afetando até mesmo não sei, talvez a massa da Terra ali, alguma coisa que a gente ainda não sabe o que vai dar, né? Na verdade, todos esses efeitos a gente não sabe o que vai dar realmente, né? A gente só estipula aí aumento do nível do mar pelo derretimento das calotas e tem mais uma sucessão de coisa, né? Pode vir, inclusive esses vírus, né? Pandemia é um desses efeitos também. E o derretimento dessas calotas aí vai ter mais uma possibilidade, né, de reintroduzir novos vírus que estão congelados nela há milhares de anos. Enfim. São muitas coisas, né? É só a ponta do iceberg. Exatamente. O petróleo, a própria formação dele, né? É uma formação milenar, né? Então, milhares de anos depois mais para frente no módulo 3 vai ter lá sobre o solo e tudo mais, e também nas mudanças climáticas tem falando um pouco sobre o petróleo também, sobre a formação. Então, a gente tem decomposições, né, de rocha, de rochas sedimentares, de sedimentos, né, durante milhares de anos, e desse material, que era um material vivo, né, que foi se decompondo. Então, vamos supor, eu tenho um material orgânico de algum animal que vai morrendo, durante vários anos eu vou ter uma decomposição de folhas, de árvores, de rochas, e com isso, com milhares de anos, a gente vai ter a formação do petróleo. Então, essa formação ela não vai existir mais, então a gente está extraindo tudo, como o Renan falou, né? E nessa extração também, a gente libera gás também na extração do petróleo e depois também no uso do petróleo, seja na indústria ou seja como combustível, né? A gente tem aí alguns combustíveis alternativos, né? Outras fontes de energia também, infelizmente não é muito utilizada no Brasil. E, com certeza, é a ponta do iceberg, né? E aí, linkando com o agronegócio, o agronegócio também consome muito combustível, né, para fazer o transporte, então, desses alimentos também precisa de muito combustível e também outros fatores também que eu quero que vocês falem mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui, Giovana também, quer fazer uma contribuição. Eu vi que a Vitória também desbloqueou o microfone, pode ficar à vontade. Eu não sei se está certo, mas eu considero mudanças climáticas, elas são causadas por qualquer alteração que a gente faz no ecossistema. E essa alteração, ela vai gerar uma consequência, pode ser em pequena escala ou em grande escala. Em pequena escala, a gente não vai sentir tanto a princípio, mas se várias pequenas escalas somarem, vai dar algo que a gente vai sentir e ver. E a mudança climática que a gente está vendo agora foi em grande escala, porque com a Revolução Industrial, a gente viu todos esses gases sendo emitidos, então a gente viu essa mudança, então ela impactou mais a gente. Mas assim, eu não sei se está certo o conceito, assim. Não, com certeza, tá certíssimo, assim, não é nem só sobre o conceito, assim, é mais sobre o que vocês entendem mesmo sobre isso, o que já ouviu falar em si, né? Porque, por mais que seja um tema que está muito debatido, e muitas das vezes, quando a gente vai falar, às vezes algumas pessoas, sei que não é o caso de vocês, ficam meio sem saber como acontece, o que está acontecendo, né? E é uma responsabilidade de todos nós. Então, a gente está falando também muito de empresa também, né? Muito também aí da parte política também aí da responsabilidade política, mas e a nossa responsabilidade também como sociedade
civil também. Jandira quer fazer uma contribuição, Jandira? Colocou aqui no chat. Gente, eu vou pedir vocês que vão liberando o microfone, porque no chat vai ficando mais complicado, que aí a gente vai se perdendo um pouco. Então, quem fez a contribuição no chat, poder liberar o microfone, a câmera também, para a gente se ver. Fica bom, fica legal para a gente ir conversando, tá? Jandira quer fazer alguma contribuição? Falou sobre também as mudanças climáticas ligadas ao agronegócio. Eles plantam commodities, desculpa, e adubação sintética a partir de petróleo. Giovana falou sobre a verticalização das cidades. Quer falar um pouco mais, Giovana? Rayane também. Oi, eu penso que a minha maneira de ver, eu imagino que o agronegócio faz mais mal para o planeta até do que a criação de animais, que não deixa de ser também uma commodities, né? Mas acontece assim que hoje em dia o agronegócio planta commodities, adubam com adubação sintética a partir de petróleo, né? Então, ou seja, essa planta que todo mundo come, esse produto todo, ele já não tem vida, né? Porque um solo que eles derrubam tudo, que fica somente aquela monocultura, que tem adubação sintética e com muito veneno, que um dos países que mais utiliza veneno no mundo é o Brasil. Ou seja, a gente, quando vai no mercado e compra alimento, a gente está comprando veneno para poder comer. Entendeu? Então, assim, eu acho muito ignorante uma pessoa que nasce, vive uma vida inteira e não sabe como é que aquilo que ele come, que é o mais importante, é produzido. Ele não se incomoda com isso, de saber o que é que ele está comendo todo dia. Eu não sei porque que a minha câmera fica cortando a metade aqui. José Maria, quer falar? Boa noite. Maria Ivânia, boa noite. Olá, boa noite. Eu sou Ivânia, tudo bom? Eu gostaria de dar uma contribuição. Eu estava conversando agora com meu pai, acabei de levar na mesa, ele é agricultor e ele tem 90 anos, né? Estávamos falando sobre isso, sobre a qualidade dos alimentos que chegam, né, na nossa mesa. E ele dizia que hoje ele não saboreia mais a carne, não saboreia mais o cuscuz e o frango de quintal, né? E falávamos sobre isso, né? Ele dizendo que o frango, a galinha, aqui na nossa região está se plantando muito milho transgênico. Então, era isso que ele falava, que o sabor do café não é mais o mesmo. Numa conversa informal, né? E ele tem essa compreensão. Uma pessoa que, né, aos 94 anos, e que ele mal estudou, mas ele fala isso, que a gente não tem mais qualidade no solo para ter uma alimentação rica, né? Porque o solo está contaminado. Então, se o milho é transgênico, não tem mais o ele está muito raro hoje, né? O povo tem granja. Olha o que a gente toma hoje, é um café que tem um sabor muito diferente. E, infelizmente, isso é consequência da quantidade de veneno que a gente usa, que não só modifica, mas que está matando o nosso solo, né? Então, assim, nós hoje comemos um alimento que, além de não ser saboroso, é um alimento muito pobre, né? E é uma pena, né? É uma pena isso. E eu acho que eu tenho muita sorte de ter esse pai e de ter esse conhecimento baseado na experiência, né? Porque é claro que a gente tem um conhecimento acadêmico, mas eu acho importantíssimas essas observações, né? E essas pessoas idosas, elas têm educado muito. Pelo menos na nossa família, isso é uma coisa comum, né? Educado pela experiência. E a gente está se matando, gente, né? É isso.
Com certeza, o conhecimento popular, ele é muito importante, né? É o conhecimento tradicional que nos mantém vivos, de uma certa forma também, que o que foi passado de geração em geração, né? Então, a gente veio do cultivo, né? Através das mulheres indígenas, e mantendo essa tradição passada de geração em geração, e que, infelizmente, né? De poucos anos para cá, foi nos imposto uma outra alimentação que, inclusive, não é a nossa alimentação tradicional, né? Então, é muito comum com que o mercado faça que a gente pensa que, a qualquer hora, eu quero comer uma determinada fruta ou um determinado legumes, eu vou no mercado e vou encontrar. Então, essa forma de pensamento é a forma de pensamento que eu preciso praticamente produzir, né? Praticamente não, produzir com agrotóxicos, com modificação genética para eu ter uma determinada fruta ou um determinado legumes o ano inteiro. Porque a gente sabe que muita coisa acontece de estação, né? E aí, quando a gente não respeita esse tempo da natureza, a gente começa, então, essas modificações, né? E que, sim, com certeza, são muito prejudiciais para a nossa saúde, né? E para o planeta como um todo, né? E o que vocês pensam, assim, sobre estratégia, assim, do consumo em relação à alimentação? Como a Maria Ivânia falou, como a Jandira também colocou, o Renan. Olha, eu penso que o que está se chamando hoje de regimes de agroflorestas, que está vindo como uma coisa nova, mas que pelo menos eu, que vivo, né, que vivi uma outra realidade, porque apesar de não ter crescido no campo, eu sempre tive essa proximidade, o ideal, porque nós consumimos aqui, por exemplo, nós temos muitas frutas aqui. E as frutas, elas têm inteiro. Cada estação tem uma fruta, cada estação tem um alimento diferente, mas não falta o ano inteiro. Então, acho que esses regimes de agrofloresta, eles têm sido, eu acho que é um caminho muito bom para a gente, né, para o futuro. Para o presente, aliás, porque você tem uma diversidade muito grande, você não precisa se preocupar em adubação, né, química, para que você tenha um alimento que não seja da estação. E você também está trabalhando com árvores, né, nobres, que não vão lhe dar esse alimento, mas que estão trazendo o alimento para a terra, que trazem a chuva, né? Eu vejo isso como um caminho muito, muito interessante, né, E muito viável também, né? para a gente. Para quem A gente já, aqui na Linha Verde, na Bahia, tem muita gente já fazendo isso, graças a Deus. Gente, eu fico sem câmera, e às vezes, por causa da internet. Tudo bem. Viu? Se tiver algum momento que você quiser Tá. falar e ligar só o microfone para não cair, pode também, tá? Pode ficar à vontade. E falando sobre a agrofloresta, não sei se alguém quer fazer alguma contribuição sobre. Eu vi que alguém tinha desbloqueado o microfone. Rayane levantou a mão, pode desbloquear o microfone e câmera, por favor. Boa noite. Boa noite. Mandaram no chat aí a sugestão de levantar a mão, né? Aí eu testei aqui, a ver se aparecia. Mas aproveitando, eu tinha colocado, quando você perguntou o que vem à mente quando fala de mudança climática, né? E aí eu tinha respondido, então, só voltando um pouquinho, sobre a questão do mercado de carbono, que até um pouco do que teve a fala agora, né, sobre a importância dos conhecimentos locais, porque eu acho que é importante, é uma discussão importante se pensar em serviços ambientais, né, valorar de alguma forma, porém, eu acho que vem estratégias assim mais tecnológicas, né, soluções, eu acho que muitas vezes a tecnologia ela é criada para tentar resolver um problema que ela mesma criou. Uhum. Então, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, o que sempre vem é essas formas assim, de mercado verde, de formas para solucionar, que na verdade não solucionam.
porque sempre o pano de fundo, né, para essas discussões, a partir do Protocolo de Quioto, as COPs e tal, é sempre a mudança climática. Então, é assim, precisamos mudar alguma coisa porque está mudando o clima, não sei o que, não sei o quê. E aí eles colocam um problema global, que realmente é um problema global, e colocam a solução. Só que eu acho que essa não é uma solução global, porque, e aí por que eu penso, né, no mercado de carbono não é, porque acaba que continua, se a gente continuar com o mesmo consumismo e poder pagar para isso, né, enquanto que os países mais pobres, né, eles vão sofrer com isso, né, vão continuar sofrendo com a questão de, enfim, né, tanta coisa que a gente pensa. Então, é o que eu penso, assim, que essa é uma estratégia que não funciona, da questão do mercado de carbono, e que é o que sempre vem na minha cabeça. É bom que você já falou antes de eu fazer a pergunta, já estava lendo o pensamento. Perdão, Só um minuto. Rafael, pode. boa noite. Não, porque aproveitando até a fala da Rayane, que acho que é interessante, sim, ela trazer esse ponto, porque justamente a gente parece que está numa certa paralisia, né? Uma paralisia social em relação a esses problemas. Primeiro porque, né, não existe um conhecimento adequado, né, uma educação verdadeiramente voltada, né, para a emancipação das pessoas, para a ação política das pessoas e sociedade, mas simplesmente para inserir elas em mercados. E aí entrar dentro dessa lógica, dessa mercadológica. E tratar essas questões de mudança climática, né, da nossa alimentação, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, simplesmente assim, né, de uma forma geral, só colocando frases e soluções, enfim, cúpulas de líderes políticos, realmente eu acho que fica muito difícil, se não impossível, né, de realmente endereçar, né, o hábito, endereçar as atitudes nossas que geram esses problemas. E aí falando de pessoa para pessoa mesmo. Então, acho que uma estratégia é a gente, né, aos poucos, através de iniciativas como essa aqui, que é uma iniciativa de discussão e de educação, né, de ambiental e também política, é claro, trazer essas discussões para um nível mais comunitário, né, tentar trazer pessoa por pessoa, a gente apoiar iniciativas locais, que é o que o pessoal estava comentando aqui, sobre apoiar produtores locais, enfim, feiras agroecológicas. Então, retomar, né, os espaços sociais de verdade, né? Agora, com a pandemia, parece até utopia distante, né, poder estar em contato com as pessoas. Mas se a gente, né, continuar nesse rumo de individualismo e né, nessa lógica de mercado, de empresas, é muito difícil ver uma mudança significativa mesmo, né, na qualidade dos nossos alimentos, enfim, porque o produto final, eu acredito que o produto final do trabalho humano, ele é muito, ele depende muito da forma como aquilo aconteceu, se aquilo se está sendo produzido dentro de uma fábrica ou dentro de uma monocultura, que é um sistema, um processo não ecológico, né, desequilibrado em relação à natureza, o produto final também vai ser.
Só queria trazer aí algumas ideias. Muito boa reflexão, inclusive essa é a ideia, né, do curso, é a ideia da gente sair também da questão que a gente espera só dos representantes, né, que realizem alguma ação, que cumpra os prazos, enquanto muitas das vezes a gente não está repensando alguns pontos chaves, né, no entorno da nossa comunidade, como está participando de projetos que já acontecem, ou se não acontece, criar esses projetos, né? Tanto com o intuito no final do curso é que a gente cria um projeto que pode ser replicado em diversas regiões. Então, a ideia é essa, que a gente assuma a nossa responsabilidade, assuma o nosso papel, porque enquanto a gente não fizer isso, não adianta ficar só reclamando e que a gente não tem sucesso ambiental e o nosso país, enfim, né, a gente já sabe como é o ministro do meio ambiente, etc. e tal. A gente tem que cobrar, tem esse lado que a gente precisa exercer, mas a gente precisa começar a fazer também. A gente precisa começar a criar, começar a fazer no nosso dia a dia as ações, na nossa casa, na nossa comunidade, e participar de projetos, e criar projetos e levar isso para frente. Então, por exemplo, uma das sugestões também que a gente dá em todos os cursos, né? Porque está todo mundo afastado, muitas das vezes as reuniões de comunitárias estão também um pouco paradas nesse momento. Então, que vocês comecem a fazer a divulgação ambiental usando também as redes sociais. Então, por que nas redes sociais a gente tem que colocar só as nossas coisas pessoais ou compartilhar coisas que muitas das vezes não vai levar a gente a ter uma conversa, né? A gente a explicar alguma coisa para a população. Porque muitas vezes a gente compartilha alguma coisa que tem um teor muito agressivo e que conversa pouco. E esse conversar pouco também prejudica quem quer falar do meio ambiente, quem quer acessar, quem quer fazer com que as pessoas recebam conteúdo de conhecimento sobre aquele tema. Então, a gente também precisa repensar como que a gente vai conversar com a população, como que essa mensagem vai chegar, né? E muitas das vezes eu vejo que tem muitas pessoas aqui também que são, que já são algumas pessoas graduadas, etc. e tal. Eu vejo isso colocando eu também, né, na graduação, na academia, nesse sentido. Muitas pessoas, às vezes, quando vai fazer a educação ambiental, quando vai se falar de algum ponto do meio ambiente, fala de uma forma muito técnica, e que isso também prejudica a comunicação com a comunidade, né? E prejudica a mensagem chegar naquela pessoa de uma forma clara, precisa, para que ela possa entender, unir forças ali naquele pensamento que você está tendo, quem sabe ali criar um grupo, né? E começar a trabalhar numa ideia. Então, a gente também tem que começar a repensar essas coisas. Rafael abriu a câmera, quer fazer mais uma contribuição, porque a gente já tem algumas pessoas com a mãozinha levantada também. Pode passar para o pessoal. Era só para, né, porque você mesmo comentou que fica mais dinâmico também. Acho que deve ser meio chato dar aula para várias telas vazias. Obrigada. Nossa, eu agradeço muito, porque é complicado. Ver um monte de cinza fica mesmo complicado. Ainda mais a gente que está acostumado a ver as pessoas, né? Fica realmente complicado. Então, eu agradeço. Fica mais fácil, assim, fica até mais bonita a sala aí, ó. Começou a aparecer mais pessoas. Eu agradeço mesmo. Gente, tá assim, 69 mensagens no chat. Eu já não estou dando conta de acompanhar, porque assim, eu estou ouvindo o que vocês estão dizendo, né? Tentando ouvir, absorver o máximo também, e aí ler ao mesmo tempo também fica puxado. Então, eu peço que vocês vão acenando, levantando a mão e desbloqueando o microfone para a gente ir conversando melhor, tá? Assim, acho que vai ficar melhor para todo mundo, assim, senão eu fico maluquinha aqui. Vamos lá agora, passando quem tinha pedido, Letícia. Vocês estão me ouvindo direito? Eu estou com uns problemas aqui de câmera, microfone, então eu só não vou ligar por isso, tá? Sim, tá dando para ouvir? Ok, Letícia. Né, toda discussão me remete muito
algumas questões, porque, né, na aula passada eu já tinha dito que eu venho, né, eu moro na roça até hoje e a gente planta, a gente, né, nosso café, nosso feijão, né, e o máximo de coisa que a gente pode plantar, aqui tem vários pés de fruta também. E aí eu vejo, e na própria universidade eu tive muito contato com isso durante o curso, que como dizer, eu acho que é glamorização, né, dessa vida simples que a gente tem. Então, inventa um nome chique para as frutas que a gente come, né, todo dia, um conceito novo, isso vai afastando, né, as pessoas do diálogo sobre sustentabilidade, isso vai tirando, né, às vezes você quer falar assim, sei lá, a Oro Nobis tem tal coisa, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí vão lá, né, e inventam vários termos, vários, né, eu acho que só afasta as pessoas desse diálogo. E uma outra coisa que me preocupa bastante também é a apropriação do capitalismo sobre esse debate, né? Então, quando a gente vai conversar com as pessoas, mas ter esse estilo de vida é muito caro. Por quê? Porque a pessoa está procurando, né, a loja que, sei lá, que vende água da Noruega por R$ 30, 500 ml, entendeu? Então, às vezes não, estão pegando, né, o nosso simples, o nosso viver que a gente faz há gerações, por exemplo, falo por mim, né? Meu pai aprendeu com meu avô, eu aprendi com meu pai, então, assim, a gente tem essa vida simples, né, objetiva, a gente consegue, né, trazer até o debate sobre sustentabilidade, economia, de forma muito objetiva, e aí vão lá e vão só complicando, vão só afastando essas pessoas desse debate. Então, eu acho que uma estratégia é ficar atento às armadilhas que vão colocando aí nesse debate, que vão afastando quem precisa desse debate. Assim. Então, só todo esse debate, toda essa discussão aqui me trouxe isso na cabeça. Com certeza. Até mesmo o próprio selo orgânico, assim, quando as grandes indústrias começaram a perceber também, né, o mercado do orgânico crescendo, a procura da população e a demanda, muitas indústrias também começaram a optar pelo selo orgânico, indústrias grandes, tá? E realizando monocultura, inclusive, mas com selo orgânico, né? Mas com monocultura e muitas das vezes exploração da mão de obra. E aí sai completamente do conceito da sustentabilidade e até mesmo do que é o orgânico, do que é produzir o orgânico. Então, não é só eu não usar agrotóxico, né? Não é só eu pegar um produto e colocar aquele produto para uma população, só para uma população de uma classe alta que pode consumir. Se eu tenho trabalho escravo naquele produto, se eu tenho monocultura. Então, aí a gente já não está falando mais de sustentabilidade, está falando de uma pessoa que está optando só por não comer veneno, mas o restante está optando da mesma forma. Não estou falando isso dos orgânicos de pequenos agricultores, de redes, de associações, que a gente sabe que aí a coisa funciona numa outra pegada, num outro caminho, né? E principalmente da agricultura familiar. Então, assim, dentro dessa discussão que vocês estão levantando, o que eu vejo, né, é que para quem está produzindo, eu vejo assim, só eu tenho que agradecer, né, para quem está produzindo, para quem está na zona rural e está passando esse conhecimento e está trazendo comida para a cidade, comida de verdade. E para quem está na cidade, fortalecer esse movimento, fortalecer os agricultores perto, comprar dessas pessoas, buscar saber. Então, assim, é o mínimo, sabe? Então, eu estou na minha casa na cidade, eu só vou no mercado e vou comprar qualquer coisa lá. E a pessoa está tendo o trabalho de produzir, de manter aquele conhecimento, de guardar semente, e eu nem sei, nem quero saber se aquilo está acontecendo. Então, eu também tenho culpa nisso aí, né? E se eu não fortaleço, como que eu vou querer que tenha uma mudança ambiental se eu não fortaleço ela local? Se eu não compro de quem produz na agricultura familiar, de quem produz orgânico, de quem produz na agrofloresta. Então, a gente também precisa fortalecer quem está trabalhando e quem está oferecendo
isso para a gente. Então, agradeço sua contribuição, eu acho que é isso mesmo, tem um glamour em volta disso. Eu trabalhei com um grupo de agricultores, da agricultura familiar, onde a gente formou uma rede agroecológica aqui na minha cidade, e um dos agricultores, ele colocava exatamente isso, que o Pavão, o apelido dele, que se fosse para ele produzir só para a classe alta comer, ele iria parar de produzir. Porque quando se tem um certificado, muita gente que acha que é só para ter uma supervalorização do produto. E, na verdade, não é, né? Então, o certificado também ele é uma comprovação para o consumidor também, da qualidade do produto, etc. e tal. Mas aí, quando a gente vai falar de agroecologia, a gente sabe que as coisas funcionam de uma maneira melhor, que existe uma discussão, existe estudo, e existe também muito conhecimento popular também sendo aproveitado nos estudos também científicos. Só passando aqui, porque eu falo demais, senão... Vamos lá, a próxima que está aqui é Natália. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu concordo bastante com o que a Letícia falou. Eu acho que tem muita apropriação do conhecimento tradicional. A gente até um erro que a gente da academia faz, a gente vai lá e se apropria desse conhecimento, porque tem hora que eu não vejo troca. Porque eu acho que a gente tinha que fazer uma troca. Ir lá, aprender com eles e escutar também. Porque quando a gente faz essas ações de educação ambiental, eu vejo muito essa situação de cima para baixo. A gente lá chegar e despejar o conhecimento e às vezes as pessoas nem se ligam em fazer uma linguagem acessível para se fazer entendido e tirar um proveito maior daquela situação. Aí tem essas situações do conhecimento da apropriação, porque é o que a Letícia falou, eu também sou de família de agricultores, apesar que eu sou a primeira geração totalmente urbana, mas eu vejo isso, mesmo na questão dos orgânicos. Uma pessoa que mora na roça sabe que o alimento orgânico ele é menor, ele tem algumas coisas que comercialmente já não são mais aceitas, desde que aconteceu a Revolução Verde lá nos anos 60, em que utilizaram muito agrotóxicos, porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas nessa coisa comercial, da aparência. Então a gente tem que levar esse conhecimento, mas a gente também tem que trazer esse conhecimento para a parte urbana, porque eu acho, com certeza, de extrema importância que a gente saiba o que a gente está ingerindo, mas para ver se diminui essa utilização desses fertilizantes, para diminuir essas situações de alterações nesses ciclos geoquímicos que a gente vê, que são os que causam as mudanças climáticas, porque é exatamente isso que você falou, pensar local, pensar global e agir local, né? Então, a gente tem que dar um jeito de ser muito amistoso quando a gente for fazer essas ações de educação ambiental. Sim, com certeza. Com certeza, inclusive, a gente que aprende bastante, né? A gente vai fazer uma pesquisa e sai com conhecimento muito, muito amplo, né? E se ficar lá dias, cada vez vai estar se renovando. Uma bagagem enorme. Uma bagagem enorme, com certeza. E, assim, sobre essa coisa que você colocou sobre esse ponto, de, às vezes, o alimento ele ser um pouco menor e tudo mais, tem esse ponto, mas depende muito também, porque, assim, falando do que eu já vi, né? Claro que cada coisa que é produzida, cada vegetal que é produzido, é uma forma diferente em cada região, né? Tem adaptações diferentes. Mas eu já vi coisa orgânica muito maior do que o que é produzido com agrotóxicos, sabe? Porque aquela terra ela teve uma adubação correta, ela, né, os prazos foram respeitados, aí também depende da questão dos recursos hídricos daquela região. Então, tem esse lado, que tem algumas coisas que não são aproveitadas, alguns frutos que às vezes são menores, né? Mas também tem esse outro ponto também como o solo está muito saudável, a gente ter produtos muito saudáveis também, e também até mesmo grandes, né? Tem agricultores que aparecem com uma abóbora de 20 quilos, sabe? Então, são coisas assim, até... Eu acho que eu não consegui
acho que eu falei de um jeito meio confuso, mas é igual o negócio. Você vai, por exemplo, quando atualmente a gente não respeita, a gente não é muito ligado nos ciclos que a natureza tem. Então, quando você, por exemplo, está lá no campo, as primeiras frutas da estação, elas são de um jeito, aí quando você chega no ápice, igual você falou, de acordo com os recursos hídricos, com tudo isso, aí chega o ápice, e as do final da estação, elas já dão uma decaída. E a gente não tem, por exemplo, se a gente for viver de uma maneira mais natural, a gente não vai ter milho o ano inteiro. A gente tem essas coisas que são sazonais. A gente perdeu a sazonalidade. Isso que eu queria falar. Eu acho que é muito importante a gente conseguir trabalhar isso para as pessoas que são mais urbanas, porque eu vejo que as pessoas não têm esse conhecimento de que a natureza é muito cíclica e muito sazonal. Ótimo. Ótimo. E até colocando nesse ponto que você tinha colocado de ser mais pequena, agora acho que ficou mais claro até para mim também, porque às vezes o fruto ele vai diminuindo no final, né? E às vezes nem sempre, por exemplo, a casca tá tão bonita, tão vistosa, mas por dentro tá bom. E aí tem essa coisa desse outro mercado que quer jogar tudo fora, né? Não quer aproveitar, não quer às vezes cortar um pouco aquela casca, aproveitar aquele alimento, aquele já não serve. Essa é a lógica do mercado do agronegócio, né? Então, é legal você falar sobre isso e reforçar também sobre a sazonalidade, que é muito importante, né? Não dá para querer comer morango o ano inteiro, não dá para querer comer algumas frutas que não é nem daquela região e nem produz o ano inteiro. Então, assim, a gente faz um esforço, a gente acaba causando, né? Que se tenha um esforço muito grande, tanto de produção no agronegócio, como de transporte também. Então, valorizar o próximo é sempre, o agricultor próximo, né? Na região, é sempre um passo muito importante. Obrigada pela contribuição, assim como os outros também. Tem mais uma aqui com a mão levantada, Gisele. Gisele, está me ouvindo? Para mim, que é muito importante, assim, isso que a gente está fazendo agora, porque justamente esse problema, assim, a gente já sabe muitas alternativas, muitas soluções, a gente já tem isso cientificamente comprovado, ou tradicionalmente comprovado, enfim, como a questão das agroflorestas e várias outras coisas que a gente já tem conhecimento, mas infelizmente muitas dessas coisas não são colocadas em prática, né? Justamente porque não é de interesse econômico e político que essas coisas aconteçam, né? De outras formas do que não as que acontecem agora. Então, eu acredito que falta muito dessa educação ambiental mesmo, né? De a gente dar mais voz não, né? Mas igual vocês falaram, de pensar em quem a gente está financiando, né? De financiar o pequeno produtor, o produtor local, e ter a consciência individual e também promover esse diálogo, né? Com outras pessoas, para que a gente espalhe, né, esses conhecimentos que a gente adquire para mais pessoas, para que em conjunto a gente consiga promover mudanças maiores, né? Que a gente precisa se organizar, precisa se movimentar em grupos, né? Para que a gente consiga ter um peso maior de tudo isso que a gente já faz individualmente. Era essa contribuição que eu queria dar. Com certeza. Enquanto a gente não fizer isso, infelizmente, a gente vai ficar estagnado, porque já existem várias pessoas fazendo, existem vários movimentos, e a gente precisa cada vez mais unir essa força e fazer com que esses movimentos sejam vistos. Porque o que a gente vê hoje é que muitos movimentos não têm uma visibilidade real. Quando eu digo não uma visibilidade que está aqui na nossa bolha do que a gente está discutindo, porque a gente também está numa bolha. Estou falando da população mesmo, como que isso vai chegar, né, nessa população, né? E como que vai chegar naquela pessoa que está trabalhando o dia inteiro e até agora, até mais tarde, e que essa conversa não chega, né? Que não
não está na zona rural, está na cidade, não tem esse contato, nunca teve esse contato, não tem esse contato também da educação ambiental, não teve. Como que a gente vai fazer esse diálogo chegar? Como que a gente vai fazer esse discurso chegar até essa pessoa? Então, é um ponto, sim, muito importante, em que a gente quer trabalhar, e que a gente quer trabalhar junto com vocês, e que a gente acredita que, a partir de vocês, esse conhecimento vai ser disseminado. Então, a ideia do curso ele foi pensado para isso. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo sobre a ONG, mas a história do beija-flor é isso. Então, um beija-flor tenta apagar o fogo sozinho, né? Então, sozinho, ele percebe que ele não vai conseguir, mas ele está fazendo a parte dele, né? Então, de gota em gota, ele está fazendo a parte dele. Porém, se ele reunir um exército de beija-flores, né, trabalhando para o bem e tentando apagar aquela chama daquela mata, ele vai conseguir fazer com que se tenha um resultado, que aquele fogo passe. Então, a ideia da ONG, do curso, é toda essa. É começar com as ações nossas em casas pequenas, escolhas de consumo, de tudo isso, e também juntar força e começar para ação, começar a trabalhar e buscar a mudança que é precisa. Deixa eu ver aqui, mas alguém quer fazer alguma contribuição? Tem bastante coisa no chat, mas como eu disse para vocês, eu não consegui acompanhar tudo, porque eu estava ouvindo aqui os colegas, e aí é bastante coisa. Deixa eu ver. Tá, um ponto que eu queria também perguntar, se falaram sobre crédito de carbono, moeda verde, etc. e tal. Tá ok, assim, isso para todo mundo, sobre o que é crédito de carbono, moeda verde? Geralmente é cobrado pelas empresas. Vocês acham que as pessoas também deveriam se responsabilizar com isso? Por exemplo, a gente tem hoje sites e aplicativos que calculam a pegada verde, né? E aí calculam, de acordo com o nosso consumo diário, quantos planetas precisariam. Então, a gente consegue fazer o nosso cálculo lá, por exemplo, quanto você gasta de transporte, quanto você gasta de gás, de alimentação, de roupa, de aparelhos eletrônicos. Tudo isso você consegue calcular na pegada de carbono, na pegada verde, e aí ou você reduz, né, o que você faz, e aí tem também a compensação ambiental, que é o plantio de árvores para fazer essa compensação. Vocês acham que essa lógica está ok, não está? Vocês acham que é só para as empresas, para as pessoas deveriam ser também? A gente deveria começar... Natália levantou a mão. Natália? Enquanto não vai, a pergunta é se vocês acham que deveriam ser para as empresas ou vocês acham que todo mundo deveria se responsabilizar. E aí eu coloco, e as famílias e as pessoas que não têm condição de se responsabilizar, como ficaria isso, caso a responsabilidade seja individual? Pode falar, Natália. É isso que eu ia falar na hora que você falou. Eu acho que a gente tem que focar mais em empresa, igual a situação do consumo de água. Claro que em casa eu procuro gastar uma quantidade consciente, não fico desperdiçando, mas a gente vai ver que no final das contas são as grandes indústrias e principalmente o agronegócio que são os maiores consumidores de água. A gente tem que ter, sim, uma consciência, buscar gastar menos, consumir menos, porque assim a gente teria uma pegada menor, mas eu acho que a gente tem que focar principalmente nas empresas, porque aí tem esse outro viés que você falou. Tá, por exemplo, se a gente for começar a taxar as pessoas, e como é que vai ficar nessas pessoas que estão em situações mais vulneráveis? Então, você pega isso numa lógica capitalista, você ainda deixa uma pessoa mais vulnerável, ainda mais vulnerável porque ela não tem condições de consumir o mínimo, porque ela já vai ter que pagar a pegada dela. Então, por isso que eu acho que a gente tem que focar principalmente em empresas. Ótimo. Estão falando aqui que concordam também, aqui no chat, agora já estou conseguindo acompanhar aqui.
A questão da Vitória? pegada hídrica, eu acho que não é a pessoa pagar a pegada hídrica dela, mas eu acho que é interessante a pessoa ver o quanto a pegada hídrica é, o tamanho, porque tem hora que a pessoa não tem noção do quanto o produto que ela consome gasta. Por exemplo, tem muita gente que não sabe o quanto de água um jeans é necessário para ser produzido. E a gente acha assim, ah, não, é só a empresa que gasta água, mas a gente gasta água a consumir o produto da empresa. Eu acho que nesse sentido seria legal a gente mostrar a nossa pegada, assim, para a gente ter noção do que ela causa. Tem hora que muita gente não sabe. Não sabe o que, que ela consome ou o que ela faz, a pessoa acha que não está causando nada. No caso da escolha, né? Inclusive, tem Isso. empresas que produzem hoje alguns produtos mais sustentáveis, existem pessoas também que fazem alguns produtos mais artesanalmente falando, né? Então, a gente também repensar esses outros pontos. Acho que é bem isso também, Vitória, da gente repensar o nosso consumo também. Porque, claro que das empresas é muito maior, é gritante, assim, né? Mas se não tiver gente consumindo dessas empresas, não vai ter o produto delas ali, então elas também não vão estar consumindo tanto e tão prejudicialmente, né? Claro que o mercado eles vão estar sempre se adaptando, mas por isso também que a gente tem que estar buscando sempre conscientizar e pensar realmente se a gente precisa daquele produto, como que aquela empresa age, como que ela produz aquele produto. Eu acho que esses são pontos muito importantes também. Gabriel levantou a mão. Pode falar, Vitória? Só falando que era isso tudo que você falou, porque a gente pensar que a gente pode comprar o mesmo produto, só que com muito menos impacto, e só a gente conscientizar a pessoa disso, já vai causar uma grande mudança. Com certeza. Gabriel? Eu já discordo um pouco do que a Vitória falou nesse finalzinho. Assim, primeiro que tudo bem, eu acho que a gente tem um consenso, eu acredito aqui, que mudanças, questões individuais, elas nunca são a solução. Isso em qualquer problema. A gente está falando de problemas estruturais, problemas sociais, né? Não somos indivíduos, somos sociedades, né? Somos sociedade. Então, assim, claro que você individualmente ter microatitudes dentro da sua realidade, óbvio, mal não vai fazer. E eu acho que tem que continuar fazendo, não é essa a questão. Seja no consumo, com quem você compra, né? Tipo, tentar ser mais coerente, né? Tentar ir na feira sempre que dá e menos no supermercado. Claro que todas essas coisas são importantes, mas eu acho que muitas vezes a gente também tira o nosso da reta, fala, eu tô comprando uma coisa vegana, que, eu tô comprando... Primeiro que, tipo assim, tem vários problemas pensar o veganismo, porque é mais um mercado, né? Então, o problema, a gente se prende muito à produção de comida, que ela é uma das principais questões, mas a gente está esquecendo que tudo no sistema capitalista é mercadoria. Então, a partir do momento que tudo se torna, e tudo é mercadoria, vai continuar tendo os mesmos problemas de energia, de água, enfim. Mas assim, eu tenho um pensamento um pouco mais radical, que não sei se alguém já ouviu falar, eu comecei a estudar recentemente sobre ecossocialismo, né? E eu cheguei à conclusão que, na minha opinião, que a gente só consegue mudar, de fato, essas questões ambientais de uma maneira profunda e significativa se a gente mudar o sistema. Porque, tipo, por mais que a gente tenha, como fala? Energia solar, energia eólica, que todas elas são importantes e com certeza tem menos impacto, mas assim, ainda assim vai estar dentro de uma lógica, né? Mas enfim, né? Não é por isso que a gente vai ter que um dia esperar que isso aconteça, né, para mudar as coisas. Mas só para finalizar mesmo, nessa questão das empresas, eu acho que um problema é que as empresas, né, no modo geral, deviam ser subordinadas ao Estado de tal maneira a prestar contas, né? Nós fazemos desse jeito, com essa política, nós gastamos esse tanto, sabe? Que fossem abertas as coisas como chama? Audiências públicas.
claro que isso só não soluciona, mas quanto mais transparência tiver, quanto mais... Porque é difícil você poder criticar ou ir contra uma coisa que você nem sabe como funciona de fato. Então, primeiro, para poder, né, ir contra um sistema, você precisa entender como que ele de fato funciona. E a gente não tem noção, né? Mas, enfim, é complexo, é difícil. É complexo. Eu acho que tem esse ponto, né? E ainda tem um ponto ainda também que deveriam ser, e deveria ser por lei, e não tem fiscalização, então tem esse ponto. Aí tem o ponto da Vitória colocou também, que em parte eu concordo também, porque se a gente também não começa a mudar, o mercado ele funciona de acordo com a procura, né? Então, se a gente não começa a buscar mudar também a nossa procura e repensar também individualmente e, claro, coletivamente, isso também não vai mudar. Então, assim, são muitas coisas que precisam acontecer e precisa também acontecer um equilíbrio nessas coisas também. Não adianta também, isso é um ponto de vista meu, assim, né? A gente pegar e ser totalmente radical e achar que só eu, sendo totalmente radical, eu vou conseguir mudar alguma coisa, ou mudar o sistema, mudar a sociedade. Não vou, né? Não é bem por aí, não é também o extremo das coisas. Mas a gente precisa achar um ponto em comum, um ponto que a gente vai conseguir coletivamente andar, evoluir, né? Fazer com que a nossa sociedade evolua para um caminho mais sustentável, possível. Tá? Claro que a gente vai sempre cair no mercado, né? Porque, assim, eu acho até um pouco utópico a gente começar a falar que a gente vai passar por um período de trocas. Então, por exemplo, eu produzo uma coisa e eu troco com você. Eu acho utópico no ponto que estamos hoje, né? Em relação ao capital, etc. e tal, o mercado no mundo inteiro. Posso estar muito errado e tomara que eu esteja errado. Mas, assim, essa questão também do consumo individual e coletivo, porque o individual também ele passa pelo coletivo depois. A gente precisa repensar e precisa cobrar as empresas e também cobrar também os governantes, a fiscalização e tudo mais. Então, são várias ações, né? Elas não são desassociadas, né? Então, essas ações elas precisam acontecer junto e acontecer em equilíbrio também, né? Por mais difícil que seja, porque a gente também tem que buscar desconstruir, e é difícil também a gente se desconstruir, né? É bem complicado. E quando eu falo isso, eu coloco eu também, não é só vocês, não. Porque parece que eu estou jogando aqui, saio correndo, não tem nada a ver com isso. Eu também, que eu sei o quanto também eu prejudico, o quanto de impacto também eu causo, né? E, enfim, vamos dar continuidade. Quem levantou a mão aqui primeiro foi a Natália, depois a Gisele e depois o Gabriel, tá? Só para a gente se organizar. Aí, ficou para mim, quem que vai falar primeiro? Oi? Ficou para mim, a Gisele vai falar agora, depois o Gabriel, depois eu? A Natália, depois a Gisele e depois o Gabriel. Ah, tá. Gente, se for eu, é porque eu não abaixei a mão de novo, mas é da vez anterior, não vou falar. Ah, sim, tudo bem. Eu, escutando vocês falarem, eu concordo com a Vitória, que a gente tem que ter a parte do agir, nosso agir pessoal, só que aí eu penso que está tudo baseado, tudo que você vai pensar, no final das contas, volta para a educação. Porque essa parte aí de descobrir quanto gasta cada coisa para ser feita e tal, é muito importante, mas a gente precisa fazer, isso é uma ação de educação ambiental, né? E a gente precisa educar as pessoas para elas verem o tanto que o consumo dela, por exemplo, vou falar com sinceridade, ninguém precisa ter mais que 10 calças jeans, por exemplo. Que mais do que isso, a partir do momento que ela está tirando 4.000 litros a mais de água da natureza, e isso tem um impacto grande. Então, a gente tem que primeiro fazer essa parte da educação ambiental para conseguir depois pressionar as empresas, porque o mercado ele sempre vai se adaptar. O nosso sistema é isso, a gente tem que educar, porque a gente tem que, no final das contas, modificar o sistema, porque está muito complicado. É insustentável viver o capitalismo do jeito que a gente vive atualmente, mas também é muito
seria muito complicado fazer uma mudança drástica, igual você falou, não dá para fazer uma mudança drástica. As pessoas precisam, tudo tem que ser feito com mais suavidade para que as pessoas vão se adequando a uma nova realidade, né? Com certeza. E o que a gente tem também de sobra, né, desse mercado, também a gente tem muito desperdício, né? Então, muito do que é gasto para se produzir também é desperdiçado, né? E ainda mais quando a gente fala de alimentação. Então, é um outro ponto também, né? Então, são vários pontos que a gente tem que estar repensando. Só lendo aqui que o Zé Maria colocou, que é a reforma agrária, né? Eu super concordo, né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma divisão de terra assim, péssima, muito decorrer da forma que a gente foi explorado e como é ainda, né? Então, Zé Maria, daqui a pouco, depois da Gisele, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, tá? Tá aberto. Então, vamos lá, Gisele. Eu queria falar que eu concordo com o que o Olá, boa Gabriel noite e a a todos, a Natália todas. falaram. Ixi, pode falar. Peraí, só um minuto. Ô, José, a Gisele estava na fila aqui, aí depois que ela falar, você pode fazer a sua contribuição, tá bom? Deve estar tudo atrasado para ele, coitado, por isso que ele não está Vamos lá, então, Gisele. Está meio lento lá também, eu acho. Está travando. Vou colocar no chat. Não, eu queria falar que eu... Ixi, espera. Ah, não. Tá certo. É a Gisele ou sou eu? Pode falar, José. Gisele, aí depois o José, tá? É porque eu acho que está com problema de conexão. Gisele, por favor. Pode ir, Gisele. Então, o que eu ia falar é que eu concordo com o que o Gabriel e a Natália falaram agora, porque, assim, porque enquanto o capitalismo ainda existir, o nosso problema nunca vai estar resolvido, porque o foco nele nunca vai ser o meio ambiente e as pessoas em primeiro lugar, vai ser sempre o capital, né? Então, não adianta também a gente só... Não que vocês estão falando isso, né? Mas eu acho que o que ele quis dizer é que, além das nossas mudanças individuais, somente a gente mudar os nossos hábitos não vai resolver o problema, que é maior do que só os nossos hábitos. Então, se todo mundo economizar água, por exemplo, ainda assim haveria muito desperdício de água, porque, né, na agricultura e na pecuária se utiliza muita água, e existe muito desperdício de água também nas cidades, e a indústria utiliza muita água. Então, assim, eu acho que justamente a gente mudando os nossos hábitos, mas se coletivamente todo mundo muda os hábitos, por exemplo, aí sim isso promove uma mudança maior. E aí acho que é que nem... Vou enganchar um pouco da fala da Natália, que é o que a gente precisa também, é a educação ambiental, assim, para que a gente mobilize mais pessoas nesse sentido. Com certeza. Para fazer com que a conversa chegue, né? Que é o que a gente está, assim, batendo nessa tecla desde o começo, né? Então, se a gente não começar a promover a educação ambiental, seja de pouco a pouco, na nossa família, com o nosso vizinho, com quem a gente convive, nas nossas redes, infelizmente vai ficar muito difícil da gente caminhar. Então, não tem outro caminho senão esse, né? E a gente tem um déficit, sim, na nossa educação, e inclusive de educação ambiental. Então, a gente também precisa pensar e começar a caminhar nesse sentido. Obrigada, Gisele. Agora sim, José Maria. Depois é o Renan que levantou a mão. Ok, boa noite. Não é que eu venho, eu sou de uma região que a gente enfrenta bastante dificuldades, né? Porque a região Nordeste ela tem um peso muito grande em relação a essa questão da produção em função do seu clima e também a sua situação de condição de ser uma região semiárida, né? Que a gente tem
poucas chuvas, e quando tem, ela é mal distribuída, tanto no tempo como no espaço. Isso são fatores que vêm se complicando cada vez mais em função exatamente dessas mudanças climáticas que vêm acontecendo e que a gente pensa que não, mas que tem um reflexo direto na vida da gente, na vida das pessoas e no planeta, né? Aí, enchentes, grandes secas, pandemias, isso não é outra coisa, é fruto exatamente dessa descompensação ambiental, não tenho a menor dúvida disso, né? E quando se coloca, quando eu coloquei no chat essa história, bom, eu acho que a educação ambiental é um dos caminhos, sem sombra de dúvida, né? Mas é preciso que a gente possa também compreender de que eu posso até fazer, e faço, cada um de nós fazendo a sua parte, o mundo poderá ser bem diferente, sim. Mas se não houver uma mudança estrutural, dificilmente a gente pode, talvez, ter tanto êxito naquilo que a gente sonha individual para se tornar um coletivo, né? É quando eu falei a história da reforma agrária, porque como é que eu posso pensar em produzir alimento de forma agroecológica se eu vivo, eu não tenho terra, eu vou plantar na terra de um grande proprietário, do patrão, e que quando chega um determinado período, eu vou ter que pagar renda para ele, ou então vou ter que tirar minha produção. Como é que eu posso implementar qualquer cultura perene, que eu não acredito você desenvolver a agroecologia se não tiver o trabalho também da produção culturas perenes, né? Não que as anuais não sejam importantes, mas no sistema de produção você tem que levar em consideração todo o processo da diversificação, que passa necessariamente, né? Por você pensar em ter uma mangueira, de você ter um pé de abacate, laranja, assim por diante. Então, precisa ter a posse da terra. E isso prevalece também em relação à questão na cidade também. Por que muitos dos espaços públicos não são utilizados? Porque a especulação imobiliária hoje fala mais alto, né? Tem tantos espaços nas cidades, seja ela de porte grande, médio ou grande porte, você vai encontrar, mas são pessoas que já aqueles terrenos, na sua maioria, já estão todos eles de pessoas que usam aquilo dali só como especulação para vender ou como fonte mesmo de seu dinheiro estar rendendo. Então, era preciso que a gente tivesse a educação ambiental é importante, eu acho que e tem que ser trabalhado não só nas escolas ditas tradicionais, né? Preciso que a gente também crie mecanismos, não sei se vocês na região de vocês têm isso, mas aqui a gente trabalha também dentro do que a gente está chamando de educação contextualizada, as escolas, famílias agrícolas, né? Na metodologia da alternância com o método do Paulo Freire, mas isso é preciso que aconteça isso como política pública, não como uma política de governo, que passa 4 anos e se o cara quiser dar continuidade, ok. Se não der, morreu a ideia por ali. Então, eu acho que é preciso a gente ter consciência disso, fazer a nossa parte, sim, individualmente, mas é preciso que a gente pressione no sentido de que tenha políticas públicas efetivas para mexer na estrutura agrária, agrícola e hídrica desse país. Obrigado. Com certeza. E a gente precisa participar da construção das políticas públicas, né? Então, por isso a importância também da participação, tanto individual como da comunidade, e como também de formando grupos mesmo. Então, as políticas públicas, elas precisam ser pensadas, né? Porque por quem está já nessas ações, e já estão sendo pensadas. E também precisa unir forças com representantes que representem e que levem essa ação para que ela realmente realize e funcione. Então, a gente precisa também se articular, né, nesse sentido. Então, muito obrigada, José Maria. O Renan também está com a mão levantada.
tentar fazer uma fala rápida aqui, mas a questão assim que percebe pela fala de todos os outros, eu concordo, né, que o capitalismo como um gerador da maioria dos problemas aí, a imensa maioria, né, vamos dizer, todos os problemas ambientais que a gente está falando aqui, né, mas também colocar, né, que o capitalismo é um sistema de crença, principalmente o sistema de crença, né, em valores artificiais, né, por exemplo, que o ouro vale mais do que o rio, que está sendo minerado lá na reserva Yanomami agora, está sendo invadido, entendeu? Que o ouro vale mais que a água. Por quê? A gente tem que questionar isso. Acho que esse é um primeiro passo, né? E esse curso aqui serve bem para isso. Não é à toa que o agro gasta milhões com propaganda e todas essas empresas gastam mais com propaganda, às vezes, do que com a própria produção. Hoje em dia, o capitalismo funciona assim, entendeu? Ele funciona mais para convencer as pessoas do que para levar mesmo algum produto ou benefício, né? Então, eu acho que a gente conversar, levar essa conversa mesmo, informal, com quem ouvir a gente, né, sobre isso, já é uma ação, né, que seja sabotadora dessas empresas mesmo, já é alguma ação ambiental e algum começo, sim. Eu estava conversando com o meu irmão, ele está aqui no curso, o Rafael, né? E achei para comprar recente aqui um milho colorido, crioulo, vindo de reserva indígena. Mas está sendo vendido tipo na Amazon. E eu só consigo comprar porque a Amazon banca o frete, entendeu? Aí ficou razoável. É uma questão assim bem, né, vamos dizer, paradoxal, né? Estou comprando um produto da tribo indígena pelas mãos do cara com mais dinheiro no mundo, que é o dono da Amazon. Mas, enfim, eu comentei isso com meu irmão, que esse milho crioulo, né, nos grupos da internet, ele é meio que uma moeda de troca, assim. As pessoas trocam sementes crioulas e, apesar de ser utópico, achar que, né, vai ser tudo voltar à troca, eu também não acredito nisso, mas usar esse recurso, né, já que ele existe, usar cada vez mais possível, tentar fazer isso nas feiras. Eu acho que são retomadas assim, né, de outros olhares, né, tratar o alimento como algo mais importante do que o dinheiro é um deles, alimento, água, né, alimentos em si. Enfim, é isso. Show, com certeza. As feiras de trocas aqui na nossa região, se eu não me engano, o Renan, não lembro se é aqui da minha região, mas em Viçosa acontece feira de trocas de semente. Sim, sou da Zona da Mata aqui. Isso, de Ubá, se eu não me engano, né? Isso mesmo. Então, também Rio Pomba, também acontece bastante feira de trocas de semente. E é uma forma também de fazer a manutenção e preservação também do conhecimento popular, né? E também do material vegetal que é produzido e que é guardado durante anos, né? Então, tem também um movimento com assentamentos também, que guardam as sementes crioulas, tem vários movimentos com as sementes crioulas também. E aí, talvez, até mesmo pensar em algumas regiões que essa conversa não chega tão bem, não sei se existe, né? Porque, como é um conhecimento muito tradicional, eu vejo, assim, em várias micro-regiões tem a preservação da semente crioula por pelo menos algum produtor mais antigo, né? E essa troca ela acontece e é muito muito benéfica, né? E realmente, e aí tem outros mercados, como você falou agora, a semente crioula está na Amazon, enfim, mas também é uma forma dela chegar até você que não tinha um acesso, né? Então, é muito complexa a discussão, é muito ampla, né? E o mercado, ele vai mudando, e se ele muda nessa direção, e a gente está vendendo semente crioula na internet, ele fica um pouco mais leve ainda, né? Mas eu acho que essa evolução ela é bem mais distante, assim, e até mesmo no reconhecimento do que tem aí na sua terra, que dá para você aproveitar. Por exemplo, a Juliana Calista, que é ela sempre participa com a gente aqui, e ela está sempre nos ajudando. Ela fez o doutorado dela, e a pesquisa dela foi sobre como identificar mudanças nos solos
através das plantas, das punks, né? As plantas nativas da região. E que é muito legal, eu posso disponibilizar para vocês também que se interessam por agroecologia e por esse assunto também lá na plataforma, para vocês estarem dando uma lida, que aí ela vai mais do estudo do popular para depois para o científico, né? Como os agricultores notam com o solo que está com aquela planta X está produzindo. Então, é bem legal assim, esse estudo e dá para aproveitar bastante coisa de acordo com a região. Na região que ela fez foi na região do Vale do Jequitinhonha, mas tem bastante plantas catalogadas, é bem interessante. Depois eu compartilho com vocês também. Então, já são quase 9 horas, e aí a gente vai passar para a segunda parte da nossa aula, que é a parte da gente dividir os grupos, como a gente fez na primeira aula. Então, a gente vai dividir as salas. Hoje tem mais pessoas do que na aula 1, eu vou tentar dividir aqui conforme vocês estavam nessas salas, e aí a gente vai discutir hoje sobre quais os objetivos para a gente realizar esse projeto. A gente discutiu na primeira aula o problema. Qual era o problema que incomodava cada um e depois que incomodava o grupo. Então, agora a gente vai passar para a justificativa. Por que aquele problema ele me incomoda? Qual o meu objetivo em resolver esse problema? Deixar isso bem claro, assim, né? E quais são, também, pensar nisso, assim, de uma forma mais realista, pontual. Como que a gente vai fazer? Quais vão ser as ações que a gente vai estar fazendo? E quais são as pessoas que vão estar envolvidas? Já tem grupos da minha região, tem ONG, tem associação. Quem vai estar envolvido nessa ação, tá? Deu para entender, sim? Todo mundo entendeu? Pegou o que vai ser, os objetivos, justificativa, quais as ações concretas e quais as pessoas vão estar envolvidas nessas ações. Quem está sem grupo, não se preocupe, eu vou começar a formar o grupo aqui, tá? E vocês vão para o grupo. Só um minutinho que eu vou ter que criar aqui manualmente, de acordo com a última aula, tá? Então, demorar só um pouquinho. Mas eu vou criar aqui. Só um minuto. Vai ser 15 minutos, vocês acham que estão bom? 15 minutos para a discussão de hoje? Pode me falar no microfone. Opa. Peraí. Eu estou sem grupo. Vamos fazer o seguinte, como hoje tem mais pessoas que na primeira aula, a gente vai formar o grupo novamente, tá? Porque muitas pessoas não participaram da primeira aula, e aí a gente parte a partir de hoje, beleza? Pode ser assim? Sim, então tá. Então, eu vou criar aqui automaticamente novamente. Então, a partir de hoje que vai ser a sala. Então, por exemplo, se na aula passada vocês ficaram na sala 1, e hoje vocês ficaram na 2 ou na 3, essa vai ser a sala daqui para frente. E aí, depois, vocês podem criar grupos também no WhatsApp para estar discutindo as questões e formando um projeto no final. Porque no final é preciso que vocês entreguem uma ata dessas conversas que vocês vão ter e o projeto, tá? O projeto pode ser só apresentado. Não precisa ser escrito, mas precisa uma apresentação na última aula, tá bom? Vou criar aqui e vocês vão receber o convite. Pronto, já foi. Aí vocês vão receber o convite. Quando finalizar, vocês vão voltar direto para cá, tá? Não fechem a sala. O pessoal que está voltando, vamos só esperar os outros participantes, tá? Entendi. Aí, acho que agora está voltando todo mundo. Só um minuto. Acho que agora foi.
personagem lá do professor Raimundo acoplou a nave. Acoplou, chegou todo mundo agora. Então, a gente pode começar. Vamos começar com a sala 1. A gente teve umas modificações, né? E agora segue um novo grupo, porque a gente teve bastante participantes novos. Então, vamos lá. Quem estava na sala 1 pode começar. Sala 1, grupo 1, tá? Bom, eu vou começar pelo grupo 1, mas o pessoal faz as complementações aí. Nós conversamos, vimos que na vez passada a gente tinha discutido sobre o que estava nos incomodando, era a história do lixo. E aí a gente, me parece que chegou a um denominador comum nesse sentido, de que a gente daria continuidade a essa temática, por entender que isso tudo tem a ver com a educação ambiental e que a nossa relação também com o planeta, como é que aquilo que a gente produz aqui pode ou não chegar ou influenciar a vida nos oceanos ou na atmosfera ou coisa parecida, né? Aquilo que eu produzo, qual é a distância até onde isso vai chegar? E como é que eu posso também criar mecanismo de reduzir a produção desse lixo, né? E aí a gente chegou a produzir uma cartilha com esse foco na questão da educação ambiental, cuidando da nossa casa comum. Essa cartilha, né, seria com esse foco do nosso planeta, nossa casa comum. Foi mais ou menos isso que a gente discutimos no grupo, mas aí os demais podem complementar, foi só algumas coisas assim que surgiu no momento. E como zerou, né? Correto, José. A gente falou sobre que o lixo é uma temática muito boa, que cada um pode ver bem a sustentabilidade no mundo, né? De acordo com aquilo que consome, de acordo com aquilo que ele come, que ele veste, que ele de tecnologia que ele troca sempre, né? Pensar um pouco nessa sociedade consumista que a gente vive, né? Será que a gente precisa mesmo de tudo isso? Até porque eu não tenho dinheiro para ir morar em Marte, então eu tenho que ficar por aqui mesmo. Eu estava falando, como a gente zerou, né? Eu estava em outro grupo, a temática era outra e tal. E eu acho que tá bem sintetizado, né? Acho que a gente precisa de um outro encontro do grupo para afunilar mais, mas eu acho que a questão do incômodo é essa mesmo, né? Eu cheguei a comentar que às vezes as pessoas não estão fazendo o descarte correto do lixo porque elas não sabem, né? Porque isso não é passado, né? Do porquê. Tudo bem que já existem várias campanhas, realmente tem pessoas que não fazem porque não se importam, mas a gente está pensando na população que precisa, né? Receber essa informação, precisa ouvir isso, e às vezes está fazendo, né? Mesmo porque não sabe onde colocar, o que fazer. Em algumas cidades nem tem, né, esse tipo de coleta, mas voltada para reciclagem. Então, o início de discussão nosso foi mais para esses lados aí. Ótimo, muito bom. Então, podemos passar para o outro grupo? Mais alguém quer fazer uma contribuição nesse grupo? Podemos passar, então, grupo 2. Grupo 2. Deixa eu ver aqui quem são os participantes. O grupo 2 parece estar falando pelo chat, está sem áudio. Ah, tá, beleza. Aqui. Amanda, né? Vimos a importância da informação e conscientização da população acerca de descartes e demais circunstâncias ambientais. O desenvolvimento, campanha e auxílio também da mídia é essencial. Nosso grupo focou na poluição, ainda mais nas poluições próximas às nossas casas.
Todos relataram que perto de casa tem áreas verdes que sofrem com a poluição vindo a população local. Pensamos, então, em uma conscientização para essas pessoas. As ONGs da cidade podem auxiliar por meio de placas nesses locais, até mesmo cercar essas áreas, e fazer essa educação ambiental por meio das mídias sociais, o que pode chegar até mais pessoas, até mesmo pelo grande consumo. Pensamos também no auxílio das escolas que atuam nessas redondezas, criar campanhas envolvendo os alunos e as famílias. Conscientizar uma criança e um adolescente pode fazer que eles levem para dentro de suas casas e consigam mudar o hábito da mãe, por exemplo, e do pai. Beleza. Mais alguém desse grupo quer fazer uma contribuição? Larissa também está sem áudio. Ok? Podemos passar para o grupo 3? Sim? Na próxima aula a gente vai continuar com os grupos, tá? Então vocês vão ter mais oportunidade, mais tempo. E vocês também podem criar esse grupo no WhatsApp e se convidarem, tá? Hoje também, depois eu quero ver com vocês se a gente libera para todos os participantes estarem falando também no grupo, claro que, né, usando o bom senso, mas para vocês também poderem ir falando também, não ficar só eu falando lá no grupo, tá? Aí a gente faz essa votação mais para o final. Então, o grupo 3... Você vai ter que me ajudar, porque eu não tenho certeza se eu estou no grupo 3, eu Tá, não peraí, achei. só um minutinho, deixa eu ver aqui. Giovana, grupo 3. O grupo tá, acertei. Bom, a gente ficou entre falar de água e falar do lixo e resolvemos falar do lixo, né, que incomoda, tem nos incomodado, né, na região. Eu comentei sobre um projeto que acontece aqui em Belo Horizonte, que a gente tem mais de um grupo, né, trabalhando com compostagem de resíduo orgânico, de forma particular, né, que distribui os baldinhos, né, cada um tem o seu sistema, recolhe o lixo orgânico na casa das pessoas, composta, né, em composteiras grandes, e cada equipe dessas tem a sua singularidade em como que recolhe, mas todas dentro do pensamento do lixo zero, que recolhe também os lixos para reciclagem, né, em parceria com cooperativas de reciclagem, e aqui também a prefeitura ela incentiva muito as hortas comunitárias, né, isso Belo Horizonte, a gente tem essa alegria, né, digamos assim. Mas sabendo que nem todas as cidades têm essa dinâmica, né, essa facilidade, então a gente pensou em que uma solução seria tentar parceria, né, com empresas, com as prefeituras, fazendo oficina, né, junto com a comunidade, para que possa oficina de compostagem doméstica, minhocário, de hortas, né, em pequenos espaços, uma forma de juntar ali também a sociedade, né, pequenos condomínios e tudo, para que viabilizasse um primeiro contato ali, uma consciência ambiental, né, de sair do automático e começar a pensar o próprio consumo né, no individual e no coletivo, né, e a partir disso daí, né, ver também né, descarte de lixo eletrônico, né, existe o sistema nas composteiras também, né, que pode ser captado os gases também para geração de energia, e ficamos nessa dinâmica, né, nesse pensamento do lixo mesmo, né, como chegar no lixo zero, né, de certa forma. Legal, muito bom. Obrigada. Mas alguém quer contribuir do grupo 3? Giovana, a Rayane está perguntando qual o nome da empresa parceira que você comentou, da compostagem BH. Olha, aqui eu tenho contato direto com o Recicla Esplanada.
né, que é um projeto que é até de um amigo meu, é na região que eu moro, é mais perto de casa, mas existem outros, né, tem o pessoal, se eu não me engano, do Roots Ativa também, mas eles entram com outro nome, né, mas tem várias pessoas tomando frente, né, dessa dinâmica aqui. Show, muito bom. Mais alguém do grupo 3? A Giovana resumiu muito bem tudo que a gente falou. Sim, ela contemplou. Beleza, beleza. Então, o último grupo, o grupo 4. Eu vou começar aqui, mas, por favor, eu não estava presente na primeira aula, acho que quase, não sei se eu e a Cássia estávamos presentes. E aí, enfim, a gente comentou que parece para todo que a questão das queimadas é um problema muito difícil, né, de engolir. Porque, por exemplo, eu moro na zona da mata em Minas Gerais e a mata simplesmente não existe mais. E é uma coisa que entristece bastante. Meu áudio tá ruim. Está falhando um pouco. Está dando para ouvir, mas está falhando um pouco. Tenta aproximar um pouco o microfone, talvez melhore. Tá bom. Então, a gente começou a discutir, algumas ideias sobre criar projetos online, já que é uma forma mais prática e factível para o momento atual, de criar campanhas de conscientização, de educação ambiental dentro dessa temática das queimadas, talvez tentar se aproximar de órgãos públicos, da prefeitura, outros canais de comunicação nas redes sociais, para tentar trazer isso à tona para um público maior de pessoas, esse problema, e tentar criar estratégias de mudar as pessoas acerca dessas práticas. Mas aí, pessoal, por favor, aí, me ajuda, porque a discussão acabou sendo curta, né? Pelo menos eu que só tive esse primeiro encontro, ainda está Na próxima aula, a gente vai deixar um pouquinho mais de tempo para a discussão dos grupos, tá? Hoje, realmente, mesmo foi 15 minutos, né? Porque já estamos em quase 2 horas de transmissão, senão vocês começam a ficar bem cansados também. E aí a gente começa a desfocar. Mas mais alguém do grupo 4 quer fazer uma contribuição? Só completar o que ele falou, todas as problemáticas assim, que foram levantadas, a gente foi conversando e percebeu que estava muito voltada à desvalorização do verde. Então, a gente falou sobre queimada, sobre queimar lixo, sobre jogar entulho, e aí essas práticas ambientais, né, que a gente ainda não elaborou, essas ações mais práticas, estratégias que a gente vai pensar, vai ser voltada a um diálogo para essa valorização. Então, apesar de serem problemas levantados bem diferentes, a gente percebeu que esse é o ponto comum, assim, a desvalorização de uma forma geral e ver a natureza somente como uma forma utilitarista, né? Então, se tem um verde ali, mas não é necessariamente um parque, as pessoas automaticamente entendem que não está ali para eu jogar lixo, está aí para eu queimar, e dá uma utilidade rapidamente que não é uma utilidade nada boa, assim. Sim, com certeza. Muito bom. Mais alguém do grupo 4? Podemos dar continuidade, então?
Então, pessoal, todos os grupos, achei muito bom, apesar do tempo ser muito pouco, entendo, 15 minutos é muito pouco para vocês estarem discutindo, né? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com mais tempo na discussão do grupo em si, tá? Porque aí, na última aula, já seria a apresentação desse projeto por vocês, em PowerPoint e tudo mais, tá? Ou, se quiser só falar também, não tem problema. Como vocês acharem mais fácil fazer essa apresentação na última aula. Voltando sobre a questão do grupo do WhatsApp. Quando a gente abre o grupo, geralmente a gente abre só para os administradores, para não ter problemas de perda de comunicação. Então, para a gente mandar o link, etc. e tal. Mas aí a gente vem aqui, né, para o curso e pergunta o que vocês acham. Vocês acham que é legal abrir para todo mundo, se comunicar por lá também? O que vocês acham? Tá ok? Abrir para todos os participantes? Queria ouvir de vocês. Se mantiver o foco na temática do curso, né? Não ficar mandando um spam, nem muita coisa, ajuda, né? Beleza. Todo mundo concorda com a Giovana? Eu concordo. Só não ficar, igual ela falou, só não ficar esse bom dia, boa tarde, boa noite, ficando, né? Bom dia com coração, vou mandar para vocês. Eu concordo com a Giovana também, e eu acho que se der muito fluxo, podia, tipo assim, segunda, um pouco antes da aula, bloquear para todo mundo ver o link da aula. Beleza. Porque tem hora que pode mandar o link, e se tiver muito fluxo, a gente não vê o link. Tá, beleza. Vou anotar aqui. Porque... Tá, desbloquear o grupo. Beleza. Então tá, eu vou desbloquear lá e aí vocês podem mandar coisas que sejam... eu quero compartilhar um projeto aqui que eu acho legal, que vai ajudar os outros grupos. Beleza, pode colocar lá, coloca o link. Tem isso aqui na minha cidade que é legal. Eu acho que isso é ok, eu acho que o material também é muito legal a gente estar compartilhando, né? E às vezes também tem gente que já participa de projetos também, é legal estar compartilhando. Uma coisa que eu vi é que a maioria dos grupos foram sobre lixo, né? E esse é um tema que vem assim, recorrente em todos os cursos que a gente tem feito. E uma coisa que eu achei interessante em um dos cursos, que um aluno colocou que o problema do lixo, só assim para a gente ficar pensando um pouco mais, o problema do lixo é que ele é tratado como lixo já na escola, que a escola só ensina a descartar. Descartar, por exemplo, mesmo como reciclagem, fazer a separação, enquanto não tem descarte. Não tem onde descartar esse lixo. Para onde vai esse lixo? Não existe um fora. Então, o conceito lixo é muito jogar fora, né? Enquanto a gente não pensar isso de uma outra maneira, a gente vai ficar sempre no mesmo impasse. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês, que eu achei muito interessante esse ponto de vista. Antes dele ter falado, eu não pensei que a gente trabalhava até mesmo com as crianças assim, né? Só descartar, jogar fora, se você separa, tá ok. Mas é muito mais profundo que isso, então eu acho legal compartilhar com vocês também. Só antes da gente finalizar, como a gente falou de mudanças, de muitas coisas, né? Eu trouxe também uma poesia que eu gostaria de ler para vocês rapidinho, só para a gente finalizar a nossa noite, que foi muito boa, muito produtiva, gostei que vocês participaram, tiveram câmeras abertas hoje, que eu gosto bastante, obrigado por quem ficou aqui comigo, porque eu não fico falando sozinha, porque fica parecendo que eu estou falando sozinha, mas é isso. Então, deixa eu abrir aqui, só um minuto, pronto. Vamos olhar a palavra, né, primeiro. O retrato do artista quando coisa. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceita como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso em renovar o homem usando borboletas. Então, com esse poema de Manuel de Barros, eu quero encerrar a nossa aula de hoje. E antes de encerrar, eu queria pedir para a gente abrir as câmeras e fazer a nossa foto da turma,
para a gente ir guardando também, depois colocar no nosso Instagram. Se vocês quiserem compartilhar o curso, também já é uma forma de divulgar, né? E de estar fazendo educação ambiental e levando esse debate para outras pessoas também. Fiquei muito feliz com a participação de todas e todos. Achei que foi muito construtivo o nosso debate. E aí a gente vai caminhando nesse sentido. Mas alguém vai liberar a câmera? Pode printar? Não pode? Vamos lá. Todo mundo se preparando. Vocês viram que na última aula vocês ficam muito mais bonitos rindo, né? E com a câmera ligada, né? Então aí vocês me ajudam demais. Então vamos lá. Gente, um abração. Já foi a foto? Não, agora a Thalita voltou, a gente vai fazer de novo. Então vamos lá. A Thalita apareceu, vamos lá, hein? Aí, vamos exercitar bem, ó. É bom sorrir também, que exercita a musculatura. Ah, lá, pequenininha aparecendo. Agora ficou mais linda ainda. Gente, um abração, boa noite, fiquem bem, se cuidem. E a gente vai se falando lá no grupo agora, que vai estar aberto para todo mundo, tá joia? Muito obrigada mesmo. Eu aprendi muito com vocês e quero continuar aprendendo. Ok, abraço, boa noite, durmam bem.